sempre fala aqui, a gente tem que ser justo, né? A gente sempre fala aqui de perseguição ao Vasco, de que é uma injustiça, mas dessa vez a culpa é toda do Vasco. O Fla-Flu levou, foi 5 pontos, tá? A nota do Vasco, junto com a W Torre, e do Fla-Flu, 35. E aí, né, cara, aí é um erro que, desculpa, cara, tem que perder mesmo a licitação, cara, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Não é a rivalidade que é Vasco e Flamengo. Então, assim, quando eu falo não jogaria no Flamengo, não é em desrespeito ao Flamengo. Tá bom. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, eu me chamo Douglas Alvini e hoje nação, tem atual presidente do Vasco desabafando sobre o Flamengo. E mais, hein? Tem vascaínos ficando do lado do Flamengo pela parada do Maracanã. Que história que é essa, rapaz? Fica comigo aí até o final para vocês entenderem toda essa história, ok? Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento lá da Mais Ágil. Vocês estão precisando de uma graninha extra aí, tem FGTS para sacar. Procure a galera da Mais Ágil, nação. Clique aqui, ó, no link do primeiro comentário fixado que vocês vão cair lá no WhatsApp da Mais Ágil, é claro. Vai ter uma equipe especializada para lhe atender, hein? Lembrando que o dinheiro cai em menos de 24 horas na tua conta. Vem comigo, vem com a Mais Ágil, nação, ok? Os créditos para achar o vídeo mais dinâmico vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais, pois o link está na própria descrição no vídeo. Um abraço aí pro Mundo Age e também lá pro Futebolaço Podcast. Tá bom, nação? Bora pro conteúdo, hein? Vamos lá. Aqui. Porque, cara, rolou um negócio aqui que não pode acontecer, né? Primeiro, né? Parece que o Fla-Flu está muito próximo da licitação, ainda vai demorar um tempo aí para acontecer isso. Mas aí, pessoal, tem que deixar claro algumas coisas, né? Que a gente sempre fala aqui, a gente tem que ser justo, né? A gente sempre fala aqui de perseguição ao Vasco, de que é uma injustiça, mas dessa vez a culpa é toda do Vasco do que aconteceu, de estar bem atrás da licitação, receber nota baixa, enquanto o Fla-Flu recebeu a nota máxima, né? Bom, o Santos assinou um acordo com a W Torre e o Vasco, autorizando a empresa, né, a usar 35 mandos de campo do clube naquela licitação que foi mandada do Maracanã. E aí incluiu jogos, não só do Brasileiro e do Paulista, mas também da Libertadores e da Sul-Americana. Mas aí você deve estar pensando junto comigo aqui, como assim? O Santos não está na Sul-Americana, na Libertadores, inclusive caiu para a Série B e não vai estar no ano que vem. É exatamente isso que aconteceu, pessoal. O Santos, inclusive, que assinou o documento, foi no dia 7 de dezembro, dizendo que era detentor dessas datas, só que isso aí foi um dia depois do Santos ser rebaixado. Então, a presença do Santos foi uma tentativa de manter o Vasco ali competitivo na concorrência, só que aí, cara, as datas não fazem o mínimo sentido. E aí a conta foi de 77 mandos previstos agora, depois que arrancaram esses jogos do Santos, que não faz o mínimo sentido, né? E aí, lógico, o governo, com razão, a gente tem que falar isso aqui, né? Não aceitou os jogos do clube, né? Os jogos de fora do Rio de Janeiro. E, cara, o consórcio da W Torre ficou com um ponto baixo pra caramba. E o Fla-Flu foi 5 pontos, tá? A nota do Vasco, junto com a W Torre, e do Fla-Flu, 35. E aí, né, a gente tem que ser justo, né, Dieguinho e Edmundo? Começando com você, Dieguinho. Cara, aí é um erro que, desculpa, cara, tem que perder mesmo a licitação, cara, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Então essa é a coisa que mais me magoou quanto vascaíno, essa guerrilha política. E a segunda pra mim, a gente tem o meu panteão Roberto, Romário e Edmundo. Acho que pra mim, são os 3 maiores jogadores da história do Vasco. E me dói como torcedor, eu nunca entrei nessa pilha de empurrar o Romário para um lado e o Edmundo para o outro, essa pilha de que tem que derrubar a estátua do Romário lá, pelo contrário. Eu acho que tem que fazer uma do Edmundo, tem que fazer uma do Juninho, tem que fazer uma sua. Minha não. Edmundo o Ed merece também uma lá. E isso me incomoda e me dói bastante. Agora eu queria te perguntar, você é torcedor do Vasco desde criança. Te doeu ver o Romário vindo depois da Copa ali pro Flamengo? Doeu, né? Surpreendeu? Dói ver todos os ídolos do Vasco, né? Assim, dói. Assim, porque, como eu falo assim, quando eu falei lá com 18 anos, quando eu fui perguntado que eu estava subindo, que já recebi essa pergunta, você jogaria no Flamengo, e eu falei não é com desrespeito ao Flamengo, é com respeito ao Vasco. Mas você jogou no Fluminense. Não joguei no Botafogo, joguei no Fluminense. Não é a rivalidade que é Vasco e Flamengo. Então assim, quando eu falo não jogaria no Flamengo, não é em desrespeito ao Flamengo.
É em respeito ao amor que eu tenho pelo Vasco. Eu não sei, assim, eu sei que eu tenho muito carinho do torcedor. Eu não sei, na essência, o que eu significo pro torcedor. Na essência, eu não sei. Muita coisa. Mas eu sei o que o Vasco significa pra mim. E isso importa. É a questão que eu falei da minha mãe. E isso que importa. Eu sei o que eu sinto pela minha mãe. Eu sei o que eu sinto pelo Vasco. Então, assim, não me importa se as pessoas não me consideram isso, não me consideram aquilo, que muitas vezes vê uma pessoa que quer representar o Vasco com muito carinho e amor, e os próprios vascaínos me usam de chacota. Então, assim, eu não entendo. Mas, assim, Galamitos, voltando aqui sobre a questão do Maracanã, da própria licitação, é uma vergonha o Vasco tentar incluir o Santos nessa parada de licitação. E cometer um erro juvenil, o Santos nem vai ter os jogos lá que colocaram no relatório. Mas mesmo que tivesse, cara, o que passa na cabeça desses caras? Cara, o que passa, mano, na moral? Quero saber a opinião de vocês. não importa. O que importa é que eu sinto pelo Vasco e eu sei por que eu tomei essa decisão de estar na cadeira. E eu sei o preço que eu vou pagar por ela. Já estou pagando e estou disposto a isso. Ponto. E sei que, de repente, eu vou sair menor do que eu entrei. Mas eu sei que eu vou sair com o dever cumprido. Tu acha que o Vasco Flamengo é o maior clássico do país ou não? Cara, é porque eu vivi muito Vasco e Flamengo, né? Desde pequeno. Pra mim, respeito quem vai falar que é Palmeiras e Corinthians. Pra maioria é Grenal. Porque são os dois grandes de um estado só. Mas, assim, Vasco e Flamengo é deslumbrante, assim. Deslumbrante. Foi a maior partida que tu jogou? Com relação a peso os de ambiente. 5-1 não, era um campeonato primeiro turno, né? Mas os 5-1 foi uma das maiores partidas que eu joguei. Porque eu só não foi questão só da embaixadinha e do gol, do pênalti, não. Assim, eu joguei muito bem. Eu dei umas 2 ou 3 assistências pro Romário, assim, pifando ele mesmo. Que ele fazia diagonal como ninguém, cara. Um dos caras mais espertos pra movimentar, pegando um zagueiro na contramão, assim. Então, assim, foi uma das grandes partidas que eu fiz com a camisa do Vasco. Última pergunta. O que você pode falar dessa relação com o Romário no dia a dia? E uma pergunta prática para todo convidado nosso aqui é: o Romário era flamenguista? Não sei se era flamenguista, assim, pra mim era assim, foi impactante ver ele no vestiário, assim. Porque a Copa de 94, eu tava na casa do meu amigo, né, do Paulinho, assistindo o jogo lá em Vista Alegre, e assim, foi a Copa que ficou mais na minha cabeça. Seus mitos, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, ok? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim não. Saudações rubro-negra, tamo junto, é nóis.